Por isso que eu estou falando para vocês, não entrem para aprender, entrem para testar. Porque o nível 1 de aprendizagem não serve para nada. Por que a maioria de vocês ficou comprando coisas e não resolve? Porque não testa. Fica lá estudando. Ah, estudei. Você testou? Não, então foda-se. Não vai mudar, ué. Não muda. A maioria das pessoas ficam adquirindo conhecimento não muda. Conhecimento não muda. Alguém fala assim, o conhecimento liberta. Mentira, quem liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o conhecimento que liberta. O conhecimento, pelo contrário, quando ele é adquirido e não é colocado de volta para fora, ele escraviza. Anota assim, ó. Conhecimento que é adquirido e não é devolvido é escravidão. Riqueza do zero. Primeira coisa que você tem que anotar, eu sei que decepciona muita gente, é que não existe riqueza a partir de zero. Não existe esse negócio de riqueza a partir do zero. O que significa isso, Pablo? A riqueza, ela vai partir do 1. Você tem que anotar isso. A riqueza, ela vai partir da onde? Do 1. Como assim a partir do 1? Tem que ter algo pleno, conectando com outra coisa que é plena. Então não existe riqueza de zero. Zero não multiplica com nada. Quando você ouvir riqueza, você vai ouvir uma coisa interessante chamada multiplicação. Não tem riqueza na soma, não tem riqueza na subtração e não tem riqueza na divisão. Riqueza é só na multiplicação. Então não existe riqueza com subtração, nem divisão, nem soma. A pessoa que quer sobreviver, ela precisa de soma. A pessoa que é consumista, que foi configurada nesses últimos 100 anos, ela é subtração, é consumo o tempo inteiro. Mas a pessoa que é facciosa e que perde tudo, ela é o quê? Ela é divisora. E tem um negócio interessante é que na minha própria casa eu ensino os meus filhos a não dividir coisas com ninguém. Aí ele fala, mas como você faz isso? Temos que dividir com todo mundo. Não, a gente tem que multiplicar. Um dia alguém falou para mim assim, Jesus era comunista. Eu falei, me dá só uma prova que ele era comunista. Ele dividiu o pão. Eu falei, você não sabe o que é dividir então. Ele não pegou um pão e dividiu para 100 pessoas. Ele pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para 5.000. Aonde que você viu divisão nisso? Anota um código pesado aí. O verdadeiro compartilhar é multiplicação e não divisão. Compartilhamento é o que eu estou fazendo agora. Isso aqui é um processo multiplicacional. O verdadeiro multiplicar não tem divisão. Divisão eu tiro uma parte daquilo que eu tenho e te dou. Várias pessoas se conectam a mim, o que elas querem? Elas querem algum percentual de algum negócio meu. Eu falo, tá tudo bem, você quer meu sócio? Quer ser meu sócio? É simples, para ser meu sócio, você precisa multiplicar com alguma ideia. Você traz uma ideia. Então eu tenho mais de 100 sócios. Nenhum desses sócios tem percentual em nada que eu construí sozinho. Quando eu falo sozinho, é minha esposa, meus filhos, minha família. Então eu tenho diversos negócios que eu não tenho sócio. Aí alguém fala, mas se é mal, essas pessoas merecem. Se merecem é porque construíram. Se construíram é problema deles. Então vocês têm que realmente ter, porque a gente começou a multiplicar junto. Quem são as pessoas que ao longo da minha carreira foram caindo fora? As que queriam ser sócio de um negócio que eu já tinha construído. E aí o que essas pessoas querem? Elas não querem criar, elas querem pegar rabeira. Quando eu era adolescente, se tem essa expressão, eu pegava rabeirão de caminhão, pegava pedalando na bicicletinha, ainda bem que minha mãe nunca viu essa cena, tem essa decepção gigantesca. Pendurava, morava na periferia, a gente ficava no trevo esperando o caminhão entrar e grudava e ia embora. As pessoas elas querem, por quê? Porque elas não se enxergam. Quando elas se enxergam e descobrem de fato quem elas são, elas não querem entrar em processo de divisão. Eu ensino para os filhos todos os dias, você vai comer esse aqui, você vai comer esse, aí o outro fala assim, você pode dividir isso comigo? Não, ou é compartilhar ou cada um cuida do seu. Eu aprendi isso com o americano. O americano ele tem um respeito muito grande no espaço, na esfera de segurança dele. O brasileiro não tem. Pablo, que esfera é essa? As pessoas vão para sua casa, não tem hora de chegar nem hora de ir embora. Isso é um desrespeito. Depois que eu aprendi um pouquinho sobre isso, eu não aceito as pessoas chegarem a hora que elas querem, eu mando embora, inclusive. Aí você fala, não, mas não existe, nós somos brasileiros. Então, somos acolhedor, mas tem respeito, tem ordem. Não é ordem e progresso? Por que o Brasil às vezes não está no progresso? Porque ele feriu o primeiro passo. O primeiro passo do Brasil seria ordem. Ordem e progresso. Quando você coloca a ordem, ou seja, estabelece os marcos, você tem progresso. Por que não tem progresso na vida? Os princípios, inclusive ordem é um princípio. Por isso que Deus fez algumas coisas no primeiro dia, outras coisas no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até chegar no 7º dia. Isso se chama princípio da ordem. E aí que está o grande detalhe. Como que eu vou gerar riqueza?
Primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é o seguinte: se você deve milhões, está tudo bem. Fala, não é possível, tem 3 estágios. Você está devendo, você só se arrasta, ou você está multiplicando. O se arrastar é o seguinte: a pessoa não consegue nem sonhar porque gasta energia. Então ela está lá, troca 180 horas para bancar a sobrevivência, para não morrer. Só que eu quero que você entenda o seguinte: o pior cenário é o de sobrevivência, não é de dívida. Qualquer pessoa que sabe dever, ela tem código de gerar riqueza. Agora, a pessoa que é sobrevivente, ela não tem código, ela tem que instalar código. Pablo, eu estou devendo 100 mil, estou devendo... Quer ver quantas pessoas aí no YouTube estão devendo? Escreve assim, ó, estou devendo. Toda vez que eu te perguntar algo no YouTube, você vai falar assim, ó, sempre no passado for negativo. Aqui também. Quando você ouvir uma expressão, você vai escrever assim, a expressão for negativa, para você tirar o reforço mental, o metamodelo negativo, você vai escrever assim, eu estava devendo. Você já começou a sair da dívida. Pablo, eu não paguei nem R$1, pagou sim. Os seus neurônios já estão pegando uma nova rota. Como assim uma nova rota? É bem simples. Quando eu já começo a falar que esse negócio ficou para trás, meu corpo já saiu disso. A minha mente já está lá na frente, já gerando riqueza. Se você tem dívida, você é melhor do que a pessoa que nunca gerou nada de dívida. Você tem códigos. Pablo, mas eu não acredito nisso. Aí é um problema. Se você entrar na vibe que eu estou te falando, você começar a acreditar, isso vai levar você a uma inclinação e depois vai levar você para uma ação. Pablo, então vamos resolver. Como é a forma gerar? Lembra de uma barriga com útero gerando uma criança? E agora eu pergunto para as mulheres, e até para os homens. As mulheres, elas vão saber responder melhor. Qual mulher, ou casal, ou homem, faz força para uma criança ser gerada dentro do ventre de uma mulher? Alguém faz força? Alguém precisa ficar mentalizando? Eu quero que vocês entendam isso, vai destravar rapidinho. Alguém precisa ficar mentalizando assim, ó, respirando bem fundo todo dia, senão vai dar tudo errado. Você tem que pensar assim, não, vem coração, o coração primeiro bate, depois vai começar o sistema vital, e depois isso, e agora respira. Não existe isso. Eu quero que você entenda que a riqueza é desse jeito. Você precisa gerar ela, você não precisa fazer mais nada. Ela vai virar um turbilhão, assim como uma criança. Como dizem Salmos, de forma assombrosa foi gerado. Pablo, que forma assombrosa é essa? Essa forma assombrosa é assustadora, ninguém consegue explicar como é que esse negócio é gerado. Assim como a árvore não precisa fazer força quando a semente específica entra no solo e começa a ser sufocada. Assim como quando alguém está liberado para acessar a riqueza, não é as coisas que você faz e nem seu esforço. É uma geração. Só que essa geração precisa conectar um polo positivo e um negativo. Por que a Terra é desse jeito, essa dicotomia? Ou essa dualidade? Não funciona só um polo. Eu falo para todo mundo, se vocês forem pessoas positivas, vocês não vão dar certo na vida. Pablo, como assim? É muito simples. Quando você se esforça para fazer algo, parece que é negativo. Você está somando o seu lado positivo, emocional, com um lado negativo de esforço, com o próprio corpo. Quando você soma esses dois polos, aí passa energia, a corrente alternada passa aí. Ninguém entende, não adianta você só querer pensar algo, você imaginar algo, se você não praticar algo. A prática é negativa. A prática não faz você ficar... Quando você vai, por exemplo, ficar 10 horas fazendo alguma coisa, você não vai ficar melhor no seu físico, vai ficar pior. Aquele cansaço significa a parte negativa do negócio. Então tem o negativo e o positivo. Quando eu comecei a olhar a natureza com a simplicidade dela, eu falei, cara, não faz sentido. Eu entendo porque que algumas pessoas não prosperam. Agora imagina você negativo na alma e positivo no corpo. Não vai funcionar. Você tem que inverter a polarização. É positivo na mente, mas não resolve só. E negativo no corpo. O corpo tem que levar. O segredo é corpo levar. Eu fiquei vendo aquele pessoal numa casa digital, eles ficaram o dia inteiro felizes, aquilo estava me incomodando. Porque eu queria ver eles arrebentados, e não conseguia ver eles arrebentados. Aí eu chamava minha equipe, bora, arrebenta, eu quero ver uns 10 caindo, ninguém. Por quê? Porque eles arrumaram um jeito de andar em unidade, aquilo ali não tem quem ganha disso. Aí eu que decidi aquela última prova, coloca os 3 toquinhos que você vai ver. Os 3 toquinhos e põe um Barney lá de terrorista. Não sei se você sabe, as pessoas elas não têm preparo para a resistência. Elas querem fazer algo e do nada desiste. A maior parte das pessoas começa a fazer, pega no pesado, assusta. Então eu quero que você entenda uma coisa bem forte. O como é a forma, vou te mostrar algumas formas. Gerar precisa só de uma semente.
A terra está louca para produzir, sabia disso? A terra, que você pega, terra, pó. A terra está louca para produzir, só tem um detalhe. Cadê a semente? Seu cérebro, ele não está louco para produzir, mas se tacar uma semente e pôr pressão, ele vai produzir. Por que seu cérebro não quer produzir? Porque gasta energia. Mas a terra está louca. As pessoas hoje estão precisando de coisas novas para viver, porque o que move a vida é a novidade. Por que os casamentos estão acabando? Falta de novidade. Por que vários negócios tradicionais estão quebrando? Falta de novidade. Então toda a atmosfera, tudo que Deus criou é movido por novidade. Por que é movido por novidade? Porque tudo se move. E a garantia de que algo se move significa que vai ter algo novo, porque mover-se significa sair do lugar. Então como é que eu faço para gerar riqueza? Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para quem está aqui pessoalmente. Responde uma coisa para mim. Quem aqui quer ser rico? Levanta a mão. Vocês assistem o vídeo já faz tempo, né? Eu nunca vi ninguém ver arco de jeito presencialmente na minha vida. Já assisti uma prosperidade, já assisti um monte de coisa que eu já falei disso. 3 aqui levantaram a mão. É o seguinte, como que você quer ser uma coisa que você já é? Isso é um problema de crença. Não é simplesmente uma força positiva, é a positiva e a negativa, que é gastar suor, sangue, lágrima e gordura. Pablo, o que você falou negativo do corpo é o quê? É usar sangue, suor, lágrima e gordura. É isso. O que eu quero que você entenda é uma coisa bem simples. Mentalizou, lá e faz. Mentalizou, faz. As pessoas ficam 30 dias mentalizando um negócio e não sai do lugar nem 1 milímetro. Não faz sentido uma merda dessa. Pablo, o que é a verdadeira riqueza? Tem 3 estágios. Quando eu descobri isso também ficou muito simples. Pablo, por que você fica trazendo as coisas para o mundo natural? Porque é aqui que nós estamos. Existem pessoas que querem espiritualizar tantas coisas que eles vão lá para fora da estratosfera para tentar achar uma coisa que eles nunca viram. Eu vou te mostrar com as coisas que eu já vi. Existem 3 estágios. E o terceiro é a riqueza. A semente é a sabedoria. Primeiro passo. Nunca vi ninguém viver riqueza, ou sacar riqueza, ou transbordar riqueza, se não tiver a semente. A semente é o quê? A semente é a sabedoria. O que é a semente? Sabedoria. Para você que está chegando hoje, tem 2, vertical e horizontal. A horizontal é se mover no tempo e adquirir experiência e construir uma história. E isso é a sabedoria horizontal. Nada tem a ver com a vertical. Quando eu me envolvi com várias coisas e fui aprendendo, eu fui adquirindo o quê? Cris. Eu fui adquirindo sabedoria horizontal. Que sabedoria que é essa? Não é a sabedoria do tempo, é a sabedoria da ação. Tem várias pessoas que ficaram 50 anos no tempo e não adquiriram sabedoria. Por quê? Porque repetiram a vida em loop. Se for olhar uma vida de novidade em 50 anos vivido, talvez viveu uns 15 semanas de novidade. O segredo está na novidade, o segredo está em você descobrir algo novo e pegar aquilo que é a sua experiência e colocar uma cobertura naquilo. E aí quando você percebe que você vai vivendo algo novo, aquilo vai aumentando o percurso da sabedoria horizontal. E a vertical? A vertical é quando você acessa a fonte. Os maiores inventores do mundo talvez não foram na igreja, mas eles acessaram a fonte. Algumas pessoas se juntam para ir numa igreja para acessar a fonte, um cara que nunca viu falar de Cristo acessou a fonte. Você fala, mas como que isso é possível? Deixa eu te explicar. A sua religiosidade às vezes atrapalha o mover. A sua religiosidade às vezes, o seu jeito que você conhece, Deus atrapalha, porque tem gente que não conhece do seu jeito e acessa. Alguém fala, não, mas não tem lógica isso que você está falando. Também não tem lógica uma mula falar. Aí Deus, quando não acha os religiosos, não ouve, ele fala, mula, vai lá e faz isso para mim. Não tem um pingo de lógica. Quando eu comecei a perceber também que a lógica é uma besteira, a lógica não, a obviedade. O que é óbvio para você não faz parte do sistema lógico da Terra, nem da criação. O que eu me encarreguei em fazer nesses últimos 15 anos? E confesso que está fazendo 16 agora. Eu confesso para você que eu não quis estudar um tanto de gente que conversa borracha. Eu quero olhar só para a natureza e achar a lógica das coisas. A pessoa está lá assim com um problema gigantesco, eu olho, é tão artificial o seu problema, deixa eu ver qual que é o problema de verdade. É só esse aqui? Tá bom, vira só essa chave aqui, está resolvido. Muitas pessoas olham e falam assim, mas como? Está aí, ó. O quanto mais simples você for, mais rico você vai ser.
Quanto mais complexo, mais tempo, mais latência vai ter na resposta das coisas que você está criando. Menos você vai conseguir se conectar com as pessoas, menos ousadia você vai ter, porque isso é complexo demais. Para que eu gero riqueza de verdade? Simples. Assim como uma mulher que recebe o sêmen, não sabe explicar dali para frente, você não precisa explicar dali para frente quando a sabedoria entrar. Sacou ou não? Quando a sabedoria entrar em você, que é a semente, inclusive se você quiser pegar um código, está em Provérbios 4:7, vende o que tem para adquirir a sabedoria. Se o senhor falar assim para mim agora, ó, tem uma nova porção, entrega tudo que você tem, alguns milhões de patrimônio, eu pego tudinho e coloco, porque eu sei que é a sabedoria. A sabedoria é uma semente infinita. Quando você coloca ela, não tem como não voltar, é impossível. Se você começar a perceber que terra engravida, atmosfera engravida, gente engravida de ideias, quando você cruza dois cérebros, existe um sexo no cérebro. Alguém fala, mano, que conversa doida é essa? É simples, o cérebro transa um com o outro. Eu nunca, Pablo Marçal, nunca tive uma ideia sozinho. Nunca. Eu morro de vontade de ficar falando com gente doida. Eu fico ouvindo um doido, para ninguém ficar sabendo, eu sou um também. Eu fico ouvindo um doido, assim, eu doido, e eu falo, cacete de agulha, tem um ano que eu pensei, como é que fazia isso? A pessoa mais doida que eu, fala. Oi? Provérbios 4:7. O que eu quero que você entenda é que todas as esferas do natural, pode ser vento. Eu não sei se você sabe, se der choque em nuvem, solta água. No mundo árabe agora estão usando uns drones do tamanho de jatos para dar choque nas nuvens, para descer água com pressão. Porque é muito alto o teto da nuvem e é muito quente. No meio do caminho, as poucas águas que vão caindo, vão evaporando de volta. E aí o que você faz, amigo? Tem como você fisicamente engravidar uma atmosfera. Com a mente você engravida a atmosfera, com palavras você engravida através das ideias, com sementes você lança na terra, engravida e sai uma árvore, com sementes que o homem carrega na bolsa escrotal, ele transmite isso para o útero feminino e também prospera. Você não consegue entender que todas as coisas prosperam se tiver a semente é a sabedoria. Quando você acha esse negócio, você não quer fazer mais nada, não vender tudo que tem, pegar esse negócio, comprar um campo e ficar lá. É assim que está escrito. Pablo, e aí? O que é a riqueza? A riqueza não é o passo 1, a riqueza não é o passo 2, a riqueza é o passo 3. E qual que é o passo 2? Prosperar. Adquirir a sabedoria. O que acontece com a maioria de vocês? Vocês abortam a sabedoria. Quem chegou aí agora, aperta like. Quem chegou aí agora, aperta o like e compartilha essa bodega dessa live aí. Fala. Você tinha comentado numa palestra sua que Jesus só não foi rico quando ele chegou aqui na Terra porque ele não tinha mulher nem filhos. Família. E o propósito? E o propósito? O propósito dele era vir na vinda, não na volta. Era vir à Terra para morrer pelos pecados. Levantar os discípulos. E essas duas coisas não precisam de dinheiro. Agora na volta, ele vai governar com o cetro de ferro. Ele perguntou, como é que é seu nome? O Arthur perguntou, numa palestra sua você falou que Jesus não tinha riqueza na vinda porque ele não tinha família. Esse é um dos indícios. Segundo, no propósito dele não envolvia ter riqueza. Não precisava. Era um propósito de se entregar. Interessante que algumas vezes tentaram prender ele corria e fugia, porque não estava na hora. Para você morrer por alguém, você não precisa de grana. Para levantar 12 discípulos também não. Nesses 3 anos e meio, mesmo não precisando, ele tinha um tesoureiro, que era Tiago, depois passou para Judas, e nunca passaram necessidade. 3 anos e meio, ele tocou o terror na terra, soltou na mão dos 12, depois soltou na mão dos 400 e vazou. Chamou mais 70, e depois todo mundo junto deu 400, vazou e falou, agora é com vocês. O que é o problema? Na volta ele vai governar num período milenar, 1000 anos, ele vai governar a terra a partir de Jerusalém. Aí você vai ver quem é rico na terra. Por que Jesus também não teve família? Porque nós somos co-herdeiros dele. Ele não tinha necessidade nenhuma de gerar uma família, sendo que ele é nosso irmão mais velho. Quando você tem compreensão disso, você respira bem fundo e fala, uau. E demora para pegar isso aí. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, essa segunda parte que é prosperar, é só crescer. Prosperar não é dinheiro. Prosperar não é ser bem sucedido. Prosperar não é ter fama. Prosperar não é ter milhões aplicados na conta. Nunca foi, nem vai ser. Prosperar é não interromper a semente. O que é uma gravidez que não prosperou? Foi abortado. O que é não prosperar? Interromper o processo que a sabedoria está desabrochando. Qual criança não prosperou aqui? Morreu.
Qual a ideia que não prosperou? Aqui, no caso da ideia, é interessante. Você precisa matar a ideia. Ela só prospera, olha só, a semente só prospera no estágio 1 se morrer. Olha que louco. Ideia. Eu tenho uma ideia, aí só é ideia, então não é nada. É só uma semente. Se a semente não cair no chão e não morrer, ela não germina. A germinação é a fase 2 da semente, quando falou assim, ó, eu não quero mais ser semente. Pablo, que doideira é essa? Só que é o seguinte, depois que sai de semente e vira uma planta, ou vira uma raiz, que é o fase 1, você não pode interromper o crescimento. Interromper o crescimento, aborto. Aí acabou a prosperidade e não acessa a riqueza. Só que eu quero que você entenda que quem carrega a riqueza é a semente. Quem carrega a riqueza? Sabedoria. Quando eu estou com essa sabedoria, eu preciso de achar uma terra boa. A terra boa, se não tiver, eu posso pegar a semente mais cara do mundo, se eu coloco ela no asfalto, é o tanto de gente que às vezes está assistindo aqui e fica só enchendo o saco. Você joga a melhor semente que existe numa terra ruim, não vai dar. A culpa é da semente? Não. A culpa é de quem é terra ruim e de quem está semeando no lugar errado. Você pode muito bem pegar as melhores sementes e ir numa terra ruim e plantar. Você está insistindo, mas é engraçado. Nada contra o povo. Mas eu gosto de viajar de carro e tem uma estrada na Bahia que é só um deserto. Avassalador, assim, ó, destruído. Chega a alguns lugares, tem pivô de água, que é uma fazenda irrigada, e aí do nada, no meio de um sertão baiano, tem o quê? Pivôs e pivôs, um negócio assustador, assim, e muita água, e muito mato, e você fala, o que é isso? Não tem como você não parar, você quer saber que no meio do deserto alguém construiu um oásis. Aí você pergunta, de onde que é esse povo? É lá do sul. Óbvio, né? Não quero falar nem exaltar um, nem rebaixar o outro, é só um fato e uma realidade. O que os caras do sul estão fazendo? Como eles tocaram o terror no sul, agora eles estão comprando as terras baratas desérticas no Brasil, no Mato Grosso, no Tocantins, algumas partes de Goiás, que é só areia, na Bahia, no Pará. Eles fazem o quê? Eles vão para lá, eles não acreditam na terra não, eles acreditam neles. Qualquer terra, é só mexer quimicamente que ela vai prosperar. Eles trabalham a terra primeiro, vai atrás de água, faz perfuração de 300, 400 metros de fundura, acha um leito de água, sobe essa água e planta num lugar assustador. Quando planta nesse lugar, acontece o quê? Uma inveja assustadora, porque o ambiente inteiro é de morte. Quem é que acreditou? Você tem que trabalhar a terra. Pablo, o que é terra? Você é o útero da mulher, é terra, a terra é terra, o cérebro é terra. Sua empresa pode ser terra. Terra é o lugar onde precisa receber semente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para não parar de prosperar, não é só ter a semente, mas é preparar a terra. As pessoas que acreditam que vai chover, elas compram o quê? Um guarda-chuva. Parece que é idiota, mas é porque eu acredito. E se eu acredito, eu vou ser um idiota. Todas as pessoas que acreditam ao contrário do que o movimento está acontecendo, por exemplo, hoje, nesses dias que estamos vivendo no Brasil, várias pessoas falam para mim, para de construir. Eu sou construtor também. Aí alguém fala, você está? Não, eu sou. Eu edifico na vida dos outros, eu edifico lá em casa, eu edifico na minha própria vida. Eu sou construtor, isso não é uma profissão. Só que também construo casas. E aí, não vamos construir não. Aí eu perguntei para um, você vai construir? Não. Você vai construir? Vai não. Eu falei, por isso que eu vou construir. Porque ninguém vai construir, vai dar um colapso no mercado. Aí todo mundo falou, nossa, esses dias não vamos fabricar carro. Eu nunca vi. Na vida você comprar um carro e ganhar 200 mil nele, você já viu isso? Eu estou vendo. Um carro que eu comprei, estou ganhando 200 mil na venda. Eu amo esses dias de crise. Aí alguém fala, tá vendo? Você quer que todo mundo se lasque. Foi eu não, amigo, foi o Adão. Desde o dia que o Adão lançou nós para fora do jardim, nós estamos fodidos. Aí ou você resolve aqui, ou você vira produto disso. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho a semente, Pablo, onde eu planto? Planta num lugar que está quimicamente balanceado. É terra, cérebro. Quando a mulher vai engravidar, ela não toma um ácido fólico, sim ou não? Ela tem que mexer na química do corpo. Por quê? Porque come besteira demais, é preocupada demais, é um monte de coisa. Então ela precisa regular, balancear o organismo para recepcionar essa criança para não dar defeito. Olha que coisa. Se você olhar para uma gravidez, você sabe como é que você acessa a riqueza. Qual que é o fruto da prosperidade? É o terceiro passo, riqueza. O que é a riqueza? Criança parindo, respirando, chorando e rindo. Toma aqui, ó, acessou a riqueza. Engraçado, essa riqueza estava guardada aí dentro, e dentro do seu cônjuge, sei lá de quem. Quando vocês se chocaram,
Quando vocês se chocaram, né, na fricção lá poderosa, a semente passou para dentro do útero, colou, prosperou. Não atrapalhe a prosperidade, que é o crescimento. Atrapalhou, você não vai acessar a riqueza. Pablo, essas crianças, elas foram inventadas? É uma pergunta que eu tenho para você. Essas crianças foram inventadas, sim ou não? Não foram. Todos nós já existimos antes da fundação do mundo. Foi um download. Quando esse negócio entrou na minha cabeça. As crianças não são inventadas, a gente não inventa elas. Elas são downloads. Então tem que baixar 2 hardware e aí baixa o software. O software começa a bater o coraçãozinho lá com poucas horas, poucas semanas eu acho. E aí na hora que baixa o download do espírito, que é o software, entrou, acabou, amigo. Aonde que estava esse espírito? Dentro de Deus. Quando a gente faz isso, a matéria é baixada, o metafísico é baixado na matéria. Você fala, o que você quer me ensinar com isso? A riqueza é desse jeito, você não vai inventar. Quando isso é bem definido na sua cabeça, não há absolutamente nada que vai te impedir. Quando alguém vier abortar, tem gente que aconselha assim, você está de 5 meses, tá de 8 meses, falta 4 semanas para nascer seu filho, a riqueza, na analogia. A pessoa fala assim, dá trabalho demais. Um dia eu estava numa viagem, um cara falou assim, dá trabalho demais. O quê? Ter esse tanto de riqueza. Inclusive, não deve estar assistindo não. É um gerente de uma fazenda nossa. Ele estava viajando com a gente, tirou um tempo, levou os colaboradores todos para viajar. Aí ele falou assim, rapaz, eu fico vendo vocês falando que tem casa não sei aonde, casa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, o que tem? Ele falou, eu não quero isso nunca para mim. O que vocês acham que eu falei para ele? Eu falei, cara, eu fico tão satisfeito de ouvir, porque se todo mundo quisesse o que a gente quer, não ia ter ninguém igual você para olhar. Então, a gente tem esse tanto de coisa que realmente é muito, eu acho que nem precisa. Mas continua tendo esse pensamento, que aí você cuida daquela fazenda, porque a outra fazenda nós vai para outro cara, mas essa casa de praia vai para outra pessoa, esse pesqueiro nós vamos para outra pessoa. E enquanto você não entender o que é, você vai ser cuidador desses negócios. Tudo que você rejeita, está tudo bem. Não vai entrar na sua cabeça mesmo. E ele olhou para mim e ficou doido, só que o problema é que eu não deixo, né? Primeiro eu cutuco. Esse cara, ele só queria ser um peão. Eu passei ele para ser o gerente da fazenda. Tudo que produz na mão dele, ele ganha 1%. O problema é que nas primeiras recrias que deu, ele já comprou uma casa na cidade. Ele foi e comprou um carro zero. Ele ficou olhando para mim. Esse negócio é bom, né? Aí meu sogro olhou e falou assim, não abre demais a mente desse povo não, senão vai dar trabalho. Eu não posso entregar os parentes aqui, mas um monte de gente fala para mim, não fica abrindo o olho dos outros. Não, tem que ter uma certa margem de ignorância, né? Não tem não, amigo. Tem ignorante demais, mas não precisa de, na minha volta, ter nenhum. Já tem demais na terra. Peraí só um pouquinho, pega o microfone, porque como está ao vivo, vai atrapalhar a conexão aqui. Já faz direto a pergunta. Obrigada. Quem for pegar no microfone, faz assim, Como? Não conta história não. Como é que você chama? Já fala como tal Selma. coisa? Fala, Selma. Sou Selma da Bahia. Então, como a gente pode converter isso quando você vê alguém que verdadeiramente ela não tem mais fé e não tem coragem de fazer aquilo que nós estamos fazendo? Por exemplo, como converter essa pessoa? Pedro, quando Jesus foi embora, ficou sem fé. Como é que resolve o problema de Pedro? Conecta com Paulo. Tipo, eu sou o Paulo. Certo. Alguém que veio de fora, apareceu, começou a tocar o terror, aí os Pedro da vida, que é os religiosos, fica doido. Mas por que não resolvia comigo? Eu vejo o Paulo, que é o Pablo no caso, por que está funcionando? Aí começa a ativar de novo. Quem perdeu a fé é só andar com quem está com fé. Já é. Fechou? É nóis, é por isso que eu estou aqui. Eu tenho fé e acredito, e eu estou seguindo, estou na tua, filho. É nóis. Então o que acontece? Quando eu não impeço o crescimento, o que vai acontecer? Inevitavelmente a riqueza vai brotar. Só que você foi programado assim, não, tem que ter sucesso. Eu vou falar até o dia que eu estiver morrendo. Alguém falar, me dá um bom conselho. Sucesso não existe. Esquece ambição. Esquece ganância. Dá até nojo ouvir essas duas palavras. Esquece a fama é cara demais. Lembra só de uma coisa. Identidade e propósito. Pega o microfone primeiro, senão vai atrapalhar a transmissão. Então o que acontece? Eu vou te dar um código. Esse código não é do mundo dos negócios. Parece que é do mundo dos negócios, só que não é.
Você vai anotar um primeiro código aí. Você anotou as 3 fases. Primeira fase, fala igual escolinho, vocês que estão aqui pessoalmente. Primeira fase é o quê? Fala todo mundo junto. Sabedoria. Segundo código é qual? Prosperidade. Prosperidade é dinheiro? Então você já sarou. Está sarado. Você já sabe que não é essa besteira. Por quê? Porque todo mundo foi programado para correr atrás de dinheiro. Não é isso. Prosperidade é crescer. Pôs a mão, o negócio cresceu, é próspero. Não cresceu, não é próspero. Você tem que lembrar disso. Tudo na natureza. Pablo, e a árvore que já deu fruto? Olha o tanto que é interessante. Eu tenho que te contar sobre a prosperidade. Prosperidade não é ficar crescendo sem parar. É cíclica. Ela cresce, entrega riqueza. Se você não sacar, ela apodrece, cai. Aí vem o outono, as folhas caem. Não dá lucro no outono. Vocês já perceberam ou não? Vocês têm que aprender com a formiga. Junta no verão para ter no inverno. Verão, então tem primavera. Vamos ver se vocês acertam isso aqui, ó. Primavera, verão, outono e inverno. Começa na primavera, você fica dançando na vida. Verão, você quer só curtir a doidada, não é a hora. Outono é tristeza. E o inverno é a época do ano que mais tem suicídio na Terra, sabia disso? Inverno. Chegou o inverno, começa a taxa de suicídio fazer assim, ó. Por quê? Porque não juntou emoção no verão, porque não juntou riqueza no verão, não canalizou, né? Não potencializou. Então, assim como existem as estações, existem as emoções, existem as capitalizações. Tem hora que está no verão, a ação sobe. No outono cai as folhas. Falei, agora não tem nem fruta e nem folha, cadê a sombra? Fica difícil. Só que aí depois do outono, que já é difícil, vem um negócio mais difícil ainda. Qual que é? O inverno. Aí as folhas começam a voltar, mas você está tremendo de frio. Você fala, meu Deus. Aí vem a primavera, você começa a sorrir, mas só esquenta no verão. Pegou ou não? Então não é só ficar crescendo. Chega uma fase, para. Roda o ciclo. Aí cresce. Se chegou no limite, não tem problema, mas continua prosperando através dos frutos. Então, Pablo, o que são as estações? No mundo dos negócios, significa platô. O que é o platô? Você cresce, aí para, não dá conta de subir. Aí você fica um tempo ali parado. Igual a cigarra. A cigarra ela vai crescendo e crescendo até arrancar o exoesqueleto. Só que ela tem que ficar parada lá, encravada na árvore, ela vai até quebrar. Trá! Aí vai embora. Cobra, troca de pele, a sua também troca, só que demora muito. Você nem vê, porque vai cair o tempo inteiro o pó. Só que eu quero que você entenda o seguinte, respeite os ciclos. Você já aprendeu comigo alguma vez sobre os 7 ciclos, você vai ver que nem todo ano é exponencial. O 6º ano é o exponencial, nem vou falar disso hoje. Mas o que eu quero que você entenda é uma coisa bem simples. Se você está afim mesmo de avançar e de arregaçar, aprenda o que é sabedoria, prosperidade e riqueza. Então vamos olhar agora para a gravidez. Acabou o período de gravidez. Dá para engravidar de novo? Sim ou não? Sim. A minha mãe, não sei o que ela fez lá com meu pai, que minha irmã acabou de nascer, já engravidou de mim. Foi terrível, segundo o relato dela. Aí eu e minha irmã, a gente tem só 9 meses de diferença. 9 meses. Dá para engravidar ou não? Dá. Mas quando está rolando uma gravidez, dá para engravidar de outra coisa? Não dá. O que você tem que entender é que se você tem só um útero no mundo dos negócios, vai engravidar depois que acabar aquela gestação de novo. O que eu fiz? Que eu vou contar segunda-feira. Segunda-feira vai ter uma live. Eu vou prometer um negócio. Vai ser a live mais assustadora que eu já fiz até hoje. Eu vou dar uma aula do jeito que eu nunca dei, que eu vou te ensinar os 8 caminhos da riqueza. 8 caminhos da riqueza. Qualquer um caminho que você pegar, você vai arregaçar. O problema é que eu peguei os 8. Que eu fui estudando. Como que faz? Esse, como faz esse, como faz esse. Eu governo nos 8. Ah, se você ouvir pelo menos um, se você pegar só um, ninguém te segura. Se você pegar 2, terrorista. Esquece os 8. Só ouve, escolhe 1 ou 2 e chega o bambu nos 2. Vou te falar um. Comprar e vender. É um caminho para a riqueza. Faz pergunta. Boa noite, sou o Felipe. Eu estou entendendo que para... Felipe, de forma dinâmica, já chega falando como tal coisa. Tá, para adubar esse processo de prosperidade,
os cursos, os programas que você tem passado para a gente. E para tirar as vendas que a gente fica se mascarando. As vendas, se é uma coisa que você mesmo colocou, você mesmo tira, só que a maioria não foi. Se você se mantém do lado da pessoa que pôs a venda e você, ela não deixa, você vai devagarinho tentando tirar, ela vai lá amar. Tem que fazer o quê? Correr. Não adianta, amigo. As pessoas não deixam. É muito interessante, eu lembro do meu pai um dia perguntando por que eu estava comprando um carro e quanto que era o imposto dele. Aí fui falar para ele que quem tem um dinheiro para comprar um carro, tem dinheiro para pagar o imposto, ele não gostou. Ele, só de estar rodeado, meu pai agora arrumou um jeito de ficar assistindo minhas lives tudo. Tem que tomar cuidado agora, antigamente podia falar tudo. Ele assiste e fala, mandou bem, hein? Aí eu falo do garimpo, o garimpo mudou a nossa vida. Ele manda agora uma mensagem. Estou te vendo. Aí o que acontece? Aquele cara que meu pai, com a crença dele, estava querendo me impedir de ter um carro, é um cara que deu uma caminhonete para ele, que às vezes ele nunca ia comprar por causa de crença. Meu pai, no ano passado, eu fui dar uma Mercedes com kit AMG para ele, ele não quis, ele não aceitou. Ele ficou ofendido. Eu não fico contando de quantos milhões que eu tenho, nada. Meu pai ficou a vida inteira assim, nunca dormiu na minha casa, a primeira vez. Aí ele ficou assombrado. Aí eu olhei para ele, aí eu falei, pô, será que ele dessa vez ele vai negar um presente? Aí eu coloquei uma televisão ao vivo, mostrando assim, ó, tá entregando. Aí chamei todo mundo, falei, toma, agora eu quero ver ele falar não. Tem gente que tem problema até em ser abençoado. Mas como é que você faz, amigo? Eu sei que é duro, mas se às vezes é seu pai, você cresceu, você tem que fugir de perto. Tem que fugir, não adianta. Crença é um negócio desgraçado, é magnético. Você tenta sair, o negócio te puxa. Você volta naquilo. Como que não prospera? Andando perto de gente que não prospera e não aceita a prosperidade. É magnético, moço. Por que depois que você solta a sua mente, começa a prosperar, você quer ficar colado com o gente que está prosperando? Por quê? Porque é magnético. A hora que você vira o jogo, você fala, só faça perguntas com o microfone na mão, por causa da transmissão, por favor. Vai. Pablo. Pode falar que estou ouvindo. Meu nome é Edgar, eu queria saber como escalar esse processo. Né? Existe um processo que é natural, obviamente se colocar duas mulheres lá não vai gerar uma criança em 4 meses. Sim. Mas a riqueza, como é que a gente consegue escalar e acelerar esse... não cortar atalhos, mas um processo escalável. Vamos lá. Eu já pensei muito nisso. E já vivo isso. Ele falou um negócio interessante. Se você pôr 2 mulheres, não consegue encurtar o tempo de gestação. A gestação normalmente não é 9 meses? Uma mulher não é 9 meses? Se você juntar 2 mulheres, vai diminuir alguma coisa? Não vai. Só que agora é o seguinte. Tem fruto. Por exemplo, se eu for plantar maçã, leva 5 anos. Quem aqui gostaria de ter uma fazenda? Não é sacanagem a pergunta, não. Quem gostaria de ter uma fazenda de macieira, que leva 5 anos para produzir? Levanta a mão. É um bom negócio. Vocês que levantaram a mão, tem uma configuração talvez de médio para longo prazo. Quem gostaria de plantar arroz 2 anos? Alguém sabe me responder? 6 meses o arroz? 6 meses o arroz. Vocês preferem uma macieira de 5 anos ou arroz de 6 meses? Vocês querem o arroz, né? Só que o arroz dá muito mais trabalho. Aí você fala, não, então eu prefiro com 5, dá menos trabalho, só que o trabalho do de 5 é esperar. Aí fala, o que eu quero? Eu vou te explicar. Arruma um jeito de plantar um pouco de maçã, um pouco de isso, mexer com o porco, plantar milho. E aí o que você faz? Para ser mais rápido, pega logo o que você ganhou disso e reaplica e vai aplicando. Se o negócio for maçã, use tudo que tiver disponível para potencializar, para você arrendar mais terra e plantar maçã. Daí, depois de 25 anos fazendo isso, você vai ter milhões de metros quadrados com maçã. E você fica só com a maçã. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, para acelerar o processo, se ficar só na maçã, não consegue. Por isso que eu mexi com diversas coisas. Eu mexi com evento, fazia evento. Contratava um artista, lançava, fazia o brand do evento. Eu lembro que eu achava que era tipo o fim do mundo. Eu faturei num único dia, num único evento, R$300 mil, isso em 2011. Quando eu vi aquilo, eu assustei. Falei, meu Deus, isso é muito bom. O que você faz? Você assume o risco, esses 300 mil, acho que eu apliquei uns 100. Coloca ginásio, gerador, música, não sei o que, panfleta, põe outdoor, põe televisão, põe aquela tanto de coisa. E aceita o risco, várias vezes dá ré. Só que o que você faz? Você usa isso. Eu fui desenvolver essa habilidade com o evento. Ao mesmo tempo, eu era, nessa época, coordenador na Brasil Telecom.
E ao mesmo tempo eu já mexia em empreendimento imobiliário, só que eu estava fazendo o quê? Acelerando o processo. Se você fica 10 anos numa coisa, você desacelera o processo que é natural. Mas se você aprende várias coisas concomitantemente ou de forma concatenada, isso faz acelerar o processo. Que eu consigo levantar mais recursos para canalizar só para macieira, só para plantar maçã. Sacou? Não existe esse negócio de acelerar o que é natural, mas tem como pegar o natural. Por exemplo, lá em Eclesiastes 3:1 fala assim, porque nesse mundo tudo tem seu tempo e sua ocasião, não tem? Está certinho, mas todo dia é dia de plantar. Alguém fala, mas não pega, se você plantar agora, por exemplo, não pega, então planta o que pega, ué. Mas não fica sem plantar, ué. Acessa o dia que entrou na minha cabeça, eu falei, não existe dia que não é dia de plantar. Todo santo dia é dia de plantar. O dia de colher, depois que você entrou num turbilhão, é dia de quê? É dia de colher também, ué. Depois que você entra num turbilhão de plantar várias coisas e vários dias. Um dia eu estava lá com o Beto da Empíricos. Vocês conhecem Empíricos? Já ouviu falar? Estava sentado com ele. É uma empresa que fatura 300 milhões de reais. E os caras vendem o quê? Futuro. Vende relatório de futuro. Ele me falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, todo dia entra dinheiro aqui e a gente não sabe de onde que é. É a melhor sensação que tem no mundo, né? Mas é dinheiro assim, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, todo dia. Como que entra esse tanto de dinheiro? Alguém pergunta como? Ele lançou um produto, ele é recorrente. Aí daqui a 1 ano entra a validação do cartão do cara. Aí foi lançando 200 e poucos produtos, todo dia um produto, todo dia um produto, todo dia um produto, todo dia um produto. Aí ele acorda todo dia, está vencendo, virando o cartão anual das pessoas. Aí fica um bolo de dinheiro, você não sabe nem de onde está vindo. Você só checa lá na sua contabilidade o que é. De onde que é dinheiro? Ah, do produto que você vendeu o ano passado. E esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Isso é isso eu chamo de turbilhão, é infinito. É entrando sem você saber de onde está vindo. O que eu quero que você entenda é o seguinte, é todo dia é dia de plantar e todo dia é dia de colher. Os dias que você não colhe é porque você não plantou. Aí está a sabedoria. Não dá para plantar e colher a mesma semente, tem que plantar várias espécies diferentes. Está desligado o microfone. Quem for passar, já passa ele ligado. Pablo, meu nome é Daniel, sou de Sorocaba e Porto Feliz. E é uma honra estar aqui com vocês. Valeu. Uma pergunta. Como escolher a melhor terra para plantar quando se tem poucas sementes ou para tomar a melhor decisão? Tá, vamos falar de semente. Tem semente ruim, tá? Semente barata. Eu te explico. Como saber se a semente é ruim? Pensa você estudando finanças com alguém que é escasso. Essa é uma semente ruim. Você vai estudar finanças com a pessoa que é escassa. Que jeito que ela vai te ensinar finanças? Eu sei qual é a aula número 1 de finanças. Quem está assistindo, não manda esse vídeo para os outros como se eu estivesse atacando. Não precisa fazer isso. É qualquer pessoa que começa a ensinar finanças, começa por essa merda, é escasso. Aí ele falou assim, reserva de emergência. Você vai ensinar finanças para a pessoa, o que ela fala? Você tem que ter reserva de emergência. A pessoa já começa a entender que tem que guardar coisa. Não tem. Eu vou te falar de mim. É muito fácil falar com o tanto de dinheiro que o movimento hoje, mas eu vou voltar 15 anos atrás, tá? Eu nunca tive reserva de emergência. Eu sempre mentalizava algo que eu não dava conta de fazer, me fudia com o meu corpo, com as minhas conexões para ir lá e conectar e fazer. Pergunta para a Carol, não teve um único dia que a gente teve uma reserva. A Carol chorou horrores uma vez, talvez, acho que 9 anos atrás. A gente tem 12 de casado. A Carol falou assim, um dia que sobrar dinheiro a gente pode fazer tal coisa. Eu falei, vem cá, Carol, repete comigo, nunca vai sobrar dinheiro. Se você quer saber, anotei. Sobra é de maus gestores. Nunca vai sobrar. Até hoje nunca sobrou. Esses dias uns caras entraram ali, no primeiro bloco ali é onde eu fico. Eles estavam sentando no piso e achou que ninguém estava lá. Eles ficaram assim, pode fazer de jeito, esse cara tem dinheiro demais, nem vai notar. E eu estava lá na cozinha. Só que eles não sabem que eu sei assentar piso. Eu não sou o cara que paga o piso, eu sei assentar. Porque eu já fiz isso. Esse é o problema de plantar coisas que parece que não tem nada a ver, mas no processo inteiro você governa. E eu estava lá na minha cozinha, pondo os pisos não, o revestimento na parede, né? Piso é no chão. E colocando e falando, deixa assim. Você não está entendendo o que eu faço. Eu vistorio cada milímetro desse prédio aqui. Esse prédio inteiro é um desenho da minha cabeça. Eu vou e falo, pode fazer isso aqui. Eles não acreditam. Só que o que é o problema? As pessoas, elas
não estão nem aí para isso, elas não querem fazer para ser reconhecidas, elas não querem fazer para aumentar o brand delas, elas querem fazer para pegar o dinheiro e ir embora. Você quer acessar a riqueza? Põe um dinheiro em segundo plano, nunca em primeiro. Todas as pessoas que chegaram perto de mim com o dinheiro na frente, elas vão embora muito rápido. Como eu já sei que elas vão embora, eu faço de tudo para ir embora o mais rápido possível. E aproveitando a pergunta do meu colega, como separar de pessoas sem ofendê-las, principalmente as mais próximas? Se não for esposa, que às vezes todo mundo tem um plano milagroso de largar a esposa. Não faça isso, nem seu esposo. Já estava ali, né? Nossa, eu estava prosperando já na minha mente, soltando essa pessoa. Tem gente que fala, eu já prosperei numa palestra, 30 minutos de palestra, eu já prosperei porque eu já me vi. Então, não prosperou, amigo. Você está arrumando um problema muito sério. Não vou falar disso agora, não. Mas o que você faz com as pessoas? Chama elas para andar. Sabe andar, tipo, em volta de um lago? Você anda um pouquinho mais forte. O que ela vai falar para você? Vai devagar, né? Quando ela pedir para ir devagar, você fala, não, só um pouquinho, deixa eu dar só uma apertada. Aí você começa a correr. A pessoa fala, eu não consigo acompanhar. Você fala assim, eu não estou te ouvindo. Fala mais, você acelera mais um pouco. Ninguém fica ofendido, você vai embora. É duro ou não é? Mas quem está pronto para prosperar tem que dar esse migué, bater palma ao contrário, é assim, ó. Fala mais alto, enquanto ele está falando mais alto, você corre. O mais alto dele, com a distância, você não vai ouvir mesmo. Aí você acelera, você nem fica com dó. Sabe quando você fica com dó? Quando você amarra com a pessoa, põe ela nas costas. Quando você está longe, não dá nem para sentir dó. É geograficamente comprovado. Dó é quando você está perto, tem um campo de energia. Entendeu? Anota o código aí pesado. Capitalização, vou te ensinar um negócio aqui. Que parece ser do mundo dos negócios, mas não é. Capitalizar. O que é capitalizar? Capitalizar é fazer dar o retorno que aquele negócio dá conta de dar. Tem gente que capitaliza 10%, 20%. Eu sou uma pessoa que quer capitalizar 100%. Então, uma expressão no mundo dos negócios chama ROI, retorno sobre investimento em português. Eu não quero saber de nada que não dá retorno. Pablo, você fica fazendo uma palestra, por exemplo, que ninguém vai te pagar nada, não tem retorno? Pergunta para mim, quantas palestras que eu já fiz? Quase 3.000. Chuta quantos foram de graça? Quase 3.000. Quantas que eu não ganhei nada? 0. Todas as palestras de graça. Mas eu fiz umas continhas por baixo. Você que é bom de matemática, você vai saber, tá? Até no ano passado que eu fiz essa conta, eu tinha com quase 3.000 palestras, eu nunca, em nenhuma palestra de graça, ganhei menos de 20 mil reais. Todas as vezes que eu me propus a falar de graça, eu ganhei pelo menos 20 mil. Teve vezes que eu ganhei 1 milhão numa palestra. Como assim, cara? Que absurdo é esse? O absurdo chama capitalizar. O que é capitalizar? Existe um retorno em tudo que você planta. E por mais que a pessoa me odeie agora, ela começa a mudar lá na frente, nós vamos fazer um negócio junto. Mas esse negócio que eu estou te falando de 20 mil foi um período que eu gerei de riqueza e eu olhei. Divide por tudo que eu fiz de esforço. Nunca falei por menos de 20 mil reais uma hora.